Meus amigos, minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Meu nome é Ronaldo Bicalho e esse é o programa Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. O nosso tema de hoje vai ser sobre a crise americana. Em 25 de maio de 2020, George Floyd, um homem afro-americano de 46 anos de idade, foi assassinado por asfixia por um policial branco do Departamento de Polícia de Minneapolis, em Minnesota. Isso gerou uma onda de protestos, né, em mais de 150 cidades. Os afro-americanos e seus aliados encheram as ruas, enfrentando a pandemia de Covid-19 e a violência da polícia. Desafiaram séculos de desigualdades de raça, classe, exigindo liberdade de justiça para todos e colocando em xeque uma estrutura de poder bastante questionável, racista, corrupta, baseada em repressão violenta. Esses protestos adquiriram uma dimensão que não se via desde os anos 60. E exatamente sobre esse momento dos Estados Unidos, esse conjunto de eventos que começa com o assassinato do Floyd, onde você tem desde a Comuna de Seattle, uma série de acontecimentos importantes acontecendo, exatamente sobre esse conjunto de eventos, esse conjunto de acontecimentos que nós vamos conversar com vocês no nosso programa de hoje. A nossa mesa redonda hoje está composta pelo professor Luiz Carlos Prado. Tudo bem, Prado? Tranquilo? Mais uma mesa redonda. Mais uma, um prazer. Mais uma vez, Eduardo Costa Pinto, mais uma vez conosco aqui nessa mesa redonda. Tranquilo, Dudu? Pronto para mais um debate? Tranquilo. Numa Mazati. Tudo bem, Numa? Pronto? Tudo. E Eduardo Bachan, pronto para mais um debate, mais essa mesa redonda, Bachan? Vamos lá, como dizia Jorge Perligeiro, é só se for agora, né? Só se for agora, né? Pois bem, então, meus amigos, um tema bastante importante, um tema bastante chave para se entender o que está acontecendo hoje no mundo, com implicações, inclusive, sobre as questões, a imagem que os Estados Unidos projeta no mundo, sobre uma corrida eleitoral com conflitos bastante fortes, um país dividido. Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Bom, e para começar, eu gostaria que o Bachan, para começar a nossa discussão, ele trouxesse para nós algumas informações importantes, informações econômicas sobre a situação da pobreza, distribuição de renda, para a gente começar essa conversa, né? Já que essa é uma conversa de economistas, né? Vamos começar por alguns dados econômicos que a gente possa aprofundar nas outras dimensões de questões racistas, do racismo, das questões políticas e tudo mais. Baixa, por favor. Bom, boa noite, obrigado, Bicalho. Bom, vou começar fazendo uma menção ao professor Carlos Lessa. Professor Lessa, perdemos o professor Lessa, né, na semana passada, um professor muito importante da nossa instituição, do Instituto de Economia da UFRJ, uma referência para todos nós, né? E por que essa menção ao Lessa, né? Porque o Lessa, ele sempre insistia muito na importância do que ele chamava dos mitos fundadores, né? Os mitos que dão a identidade de uma nação, de um povo. E no caso dos Estados Unidos, uma ideia muito forte, né, da identidade norte-americana é essa ideia da América enquanto terra das oportunidades, né? Essa ideia, essa perspectiva do sonho americano, né? Uma terra de oportunidades e, portanto, que tinha perspectiva, que criava a perspectiva de ascensão social, né? Bom, seria bom que fosse assim, porque 20% das crianças nos Estados Unidos vivem na pobreza, né? Mas, na realidade, esse mito que já foi verdade no passado, no século XIX, por exemplo, já não é mais verdade hoje em dia, né? Uma série de estudos, né, sobre mobilidade intergeracional, quer dizer, a mobilidade entre gerações, né, exatamente que é uma métrica para a ascensão social, mostram que
um desempenho pobre dos Estados Unidos em comparação com outros países ricos, por exemplo. Tá? E aí é muito interessante, vou colocar um dado aqui de um estudo de professores. Deixa eu procurar, né? Só um minuto. Tá. Tá dando para ver? Sim, perfeito. Perfeito. É de um estudo encabeçado pelo Chet, que é um professor de Harvard, um estudo de 2013, tá? Que está referência, Chet, Hendren, Klein e Sais. Aqui o mapa dos Estados Unidos, as regiões mais escuras são regiões de baixa mobilidade intergeracional. E aqui é interessante observar que essas áreas de pior mobilidade, onde há mobilidade intergeracional, ou seja, onde há menor possibilidade de ascensão social, quase que coincidem, né, com o mapa dos antigos confederados na época da Guerra Civil norte-americana. Não é perfeito, evidentemente, mas vários estados, né, que pertenciam aos confederados estão nesse grupo. E aí é importante colocar, no âmbito da nossa discussão, que muitas dessas regiões são regiões tradicionalmente de grande segregação racial. As Então, regiões que foram escravistas no passado. Exatamente, regiões escravistas. Ou seja, né, dá inclusive para comparar com o Brasil. Muitas vezes eu comento que o sudeste do Brasil parece muito com o sul dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem o que corresponde ao nosso Nordeste, que é mais parecido com a América Central. Então, isso me chamou a atenção. Quando eu olhei, olha, quase que, né, pega muito do mapa dos confederados e, bom, aqui nessa região sul, né, nessa parte sudeste, muitos estados que escravistas na sua origem e com um histórico muito pesado de segregação racial. Essa é uma observação. Tá? Então, quer dizer, aquele mito parece não ser verdade, e aqui tem um aspecto regional também importante, que acho que pode servir de pano de fundo para a nossa conversa. Um outro dado aqui interessante vem de um estudo da OCDE de 2008, e a escolha de 2008 não é casual, tá? É exatamente o ano que começa a grave crise financeira. Tá? Isso mostra, então, quer dizer, onde estavam os Estados Unidos antes do começo daquela crise, tá? E comparativamente com os países da OCDE, que são os países ricos. Tá? No caso da pobreza, tá? A discrepância não é tão grande, mas de todo modo a gente percebe que os Estados Unidos estavam com índices de pobreza superiores quando do início da crise do que nos anos 70. Tá? Então, quer dizer, há um processo, ainda que não linear, né, mas de aumento da pobreza a partir do período Reagan. Agora, no que tange à desigualdade de renda, que é o dado da esquerda, esse dado é muito eloquente, né, do ponto de vista dessa piora na distribuição de renda que houve nos Estados Unidos. Tá? É um patamar muito discrepante em relação ao dos outros países ricos. Né? A desigualdade dispara, em particular, que é um processo que ganha fôlego a partir dos anos 80, mas principalmente nos 2000. Né? Há uma disparada da desigualdade nos 2000, no período que precede a crise financeira. Né? Então, e a crise financeira internacional e suas consequências acentuarão, na verdade, esses problemas dos Estados Unidos e são o pano de fundo não apenas para esses movimentos observados agora nesse último mês, em decorrência do brutal assassinato do George Floyd, mas também para a ascensão do trumpismo e afins. Tá? Então, com isso, eu encerro essa minha primeira participação, vou passar para o Numa, que também tem alguns dados muito interessantes para alimentar a nossa discussão.
Obrigado, Eduardo. Eu vou continuar falando sobre essa questão da distribuição de renda. Como mostraram os dados que comentou e analisou o Eduardo, a gente observa, no caso dos Estados Unidos, uma tendência a um crescimento maior da desigualdade de distribuição de renda do que aquele observado em outros países industrializados. Tá? O fenômeno geral, né? Seja na Europa ou em outras regiões industrializadas, há um aumento da desigualdade na distribuição de renda e, mais do que isso, a gente observa que a renda do trabalho, a parcela da renda do trabalho, tende a diminuir em relação à renda do capital. Bom, no caso dos Estados Unidos, isso já foi um pouco evocado pelo Eduardo, a gente observa uma nítida assim, quebra de tendência, uma nítida assim, evolução a partir do final dos anos 70. Eu vou compartilhar uns dados que ilustram esse fato e a gente observa assim que se a gente for olhar primeiro a parcela da renda total a parcela em relação à renda total da renda daqueles 10% que têm a maior renda nos Estados Unidos. A gente observa que, a partir de meados dos anos 70, essa parcela vai aumentando. Ela tinha chegado, depois da tributação, a uma parcela de 30% da renda total, vai subindo para 40%. O mesmo fenômeno, ainda mais acentuado, é observado no caso do 1% da população com a maior renda, onde lá a gente vê que esse 1% tem uma renda que passa de 8% no meados dos anos 70 a mais de 15% no início dos anos 2010. E, obviamente, de forma simétrica, a parcela na renda total dos 50% da população que tem a menor renda vai caindo. Representa, em meados dos anos 2010, volta de 20% depois de imposto. Bom, obviamente, essa é a parte da população que recebe transferências de renda. Tá? Então, esse fenômeno, a gente vai falar de novo sobre essa questão, obviamente, ela explica muitos elementos, mas, de fato, a gente observa nos Estados Unidos uma tendência muito consolidada de uma tendência ao aprofundamento da desigualdade na distribuição de renda. E, no âmbito dos recentes protestos que acompanharam o assassinato de George Floyd, a gente pode dizer que essa desigualdade de renda que atinge cada vez mais os estratos menos favorecidos da pirâmide social em termos de renda, vai atingir de forma mais forte ainda os afro-americanos. E, nesse sentido, a gente pode observar que os afro-americanos, pensando também a questão da pandemia atual, representam uma parcela muito maior dos trabalhadores que estão trabalhando nas atividades da linha de frente do Covid, ou seja, aquelas onde os trabalhadores são mais expostos à possível contaminação do que o resto da força de trabalho americana. Dessa forma, a gente pode observar nesses dados do CEPRI que os afro-americanos, que representam 13,6% da força de trabalho, representam, na verdade, quase 20% dos trabalhadores que estão na linha de frente, e em alguns setores
essa parcela ultrapassa 20%. Então, é uma questão assim, que junta elementos estruturais vou sair exatamente, que junta elementos estruturais de aumento da desigualdade de renda, que atinge toda a força de trabalho, elementos históricos ligados à segregação racial, que mesmo se ela, assim, do ponto de vista, vamos dizer, judiciário, do ponto de vista, enfim, da lei, supostamente foi erradicado, na prática, que seja do ponto de vista da inserção social ou das práticas da própria justiça, da polícia, como vimos, continua muito forte. E nessa questão, acho que é interessante justamente a gente ouvir os comentários e as análises do Eduardo Costa Pinto. Vamos lá. Eu acho que o Bart e o Neumann deram um cenário importante, que é a questão de desigualdade social e a questão também racial, para a gente compreender o fenômeno que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. E por que é um fenômeno muito marcante? É um fenômeno que, inclusive, parte do establishment, parte dos pesquisadores estão meio atordoados com a situação. É um contingente enorme de pessoas na rua, né? Afrodescendentes, mas também jovens brancos defendendo essa causa e que passa necessariamente, aqui acho que é importante, né, por vários atravessamentos. E vários atravessamentos são esses? Eu vou pegar primeiro o atravessamento da questão racial. É um atravessamento que está associado, tá? Primeiro, bem alertado aqui, uma estrutura social desigual nos Estados Unidos, dado que foi o fim da escravidão e todas as lutas dos direitos civis norte-americanos dos anos 40 e 50, toda a segregação, inclusive racial, naquele momento, e mesmo com umas lutas muito fortes nos anos 50 e 60 dos direitos civis, né, você ainda não conseguiu, vamos dizer assim, reduzir essa desigualdade racial. Mas é importante entender essa desigualdade racial como um racismo estrutural. E aqui eu estou me apoiando, para deixar muito claro o que significa esse racismo estrutural, eu estou me apoiando no livro, né, do Silvio de Almeida, e eu vou ler exatamente a passagem do que ele define como racismo estrutural. O racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo normal com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social, nenhum desarranjo institucional. O racismo é estrutural. Comportamentos individuais e processos institucionais são derivados de uma sociedade cujo racismo é a regra e não a exceção. O racismo é parte de um processo social que ocorre pelas costas do indivíduo e que lhes parece sempre legado pela tradição. E por que eu estou ressaltando esse conceito de racismo estrutural? Porque não é apenas a questão, né, daquele policial que assassinou o Floyd na frente das câmeras, né, que, inclusive, de uma naturalização da violência policial, e existe uma naturalização do racismo. Não é apenas a figura de um ato individual do racista. Porque nós temos uma sociedade que vai sendo estruturada por diferenças de raça, de cor, que vai sendo configuradas em questões simbólicas, ideológicas, que muitas vezes temos posições racistas sem nem percebermos. Isso é uma dimensão do racismo estrutural que está imbricado da forma como os indivíduos estão inseridos nesse mundo. E, inclusive, nesse mundo que é marcado por conflitos de classe, de raça e de sexo. Necessariamente relações de poder imbricadas. E por que aí eu queria introduzir essa discussão antes de fazer o gancho com o nome com baixa? Porque o estopim, né? Ou seja, o elemento que gerou essas manifestações desse tamanho foi a morte de um afrodescendente assassinado pelas forças policiais. Mas essa manifestação vai além da questão da repressão policial contra os negros, né? Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a segregação histórica, mas também tem a ver com o quê? Com uma sociedade profunda que vai crescendo a desigualdade social, uma sociedade, como mesmo Baixa alertou, e depois eu passo a bola para o Prado, se ele quiser já entrar também, que o mito fundante da ideia da possibilidade da ascensão social está ruindo, né? E é evidente que isso, no contexto da sociedade norte-americana, o negro é mais atingido por esses elementos sociais. Então, o negro, do âmbito da Covid, vai sendo o quê? Vai tendo quantidade de morte maior, porque ele está na ponta do trabalho. É também na questão
da distribuição de renda que vai ser mais afetada é a população afrodescendente norte-americana. Ou seja, é um conjunto de efeitos atravessados, que vai da questão racial, que vai da questão da dificuldade desses jovens, inclusive. Se você observar as manifestações, um conjunto enorme de jovens brancos que saíram no meio da Covid, arriscando a própria vida, né? Ou seja, por defesa da questão contra o racismo estrutural, mas também lutando contra o establishment, lutando contra o sistema político, lutando contra se organiza hoje a sociedade norte-americana e que cada vez mais, como o Numa e o Baixa mostraram muito bem, 1% fica mais rico e 50% da população fica cada vez mais pobre. Ou seja, sem nenhuma esperança sobre o devir, sem nenhuma esperança sobre o futuro. Então, além disso, e aí é um ponto que aí eu vou passar para o lado depois disso, um atravessamento político-eleitoral. E por quê? Porque você também, na disputa político-eleitoral, você cria situações de defesa dos manifestantes para atacar o Trump, né, para ganhar a eleição. Ou seja, você tem vários atravessamentos nesse tipo de manifestação, e eu não estou dizendo aqui que o Trump seja uma saída ou não, estou dizendo que o Trump é a extrema-direita e que reforça essas posições racistas e da questão da distribuição de renda. Mas não significa dizer que o Biden, por si só, se colocar, por exemplo, de vice a Condoleezza Rice, vai resolver o problema distributivo norte-americano. Inclusive, as próprias manifestações podem diminuir, mas o problema permanece. Então, assim, eu acho que é importante situar nessas dimensões, sem perder de vista a questão do racismo estrutural, que isso foi o catalisador, mas isso é atravessado por várias dimensões nesse momento, e mais ainda, ganha uma intensidade ainda maior no âmbito do Covid. A crise de 2008 acentua, como o Baixa bem mostrou, e o Numa, acentua esses problemas distributivos e raciais, tá? E que isso vai tensionando cada vez mais a sociedade norte-americana. Isso potencializou a chegada do Trump ao poder. O Trump não entrega nada, né? E, ao mesmo tempo, atravessando a crise do Covid agora, essas tensões aprofundam ainda mais e você tem uma sociedade partida completamente nesse processo. O que é que você acha disso? Para observação, antes de passar para o Prado, houve, estou me recordando aqui, vocês podem me ajudar, uma manifestação, acho que de supremacistas brancos em Charlottesville, na Virgínia, acho que no ano passado ou no ano anterior, e o Trump não condenou. Sim. Né? Talvez vocês possam detalhar mais, mas é só trazer esse elemento aí, a gente passa pelos carros. O Trump não condenou, o supremacista branco atropelou um dos manifestantes que morreu nessa situação. Ou seja, o Trump amplifica essa situação, mas que não foi resolvido durante Obama, que é importante entender isso. E simbolicamente poderia ser um processo de transformação por ser um afrodescendente chegando à posição maior desse processo. A presidência. Então, assim, eu acho que para a gente compreender que é um fenômeno que tem essa dimensão, mas ele amplia para entender o tamanho do que é essa crise nos Estados Unidos e que, inclusive, observando as pessoas, o establishment, o sistema político, os acadêmicos, não tem muita noção do que vai acontecer e de como sair dessa situação. Prado. Bem, Estados Unidos, para nós do Brasil, quando nós olhamos os Estados Unidos, nós temos um olhar diferente dos europeus. Os Estados Unidos e o Brasil foram os dois grandes países em termos de população, de território das Américas. São dois países que são projeções da Europa nas Américas. É interessante que a literatura econômica coloca os Estados Unidos, até aparece nas estatísticas, offspring, um prolongamento da sociedade britânica, da sociedade europeia, mas nós também de um pedaço da sociedade ibérica, da sociedade portuguesa. Se nós pegamos a literatura do início do século XIX, eles são muitas vezes comparados. Agora, os Estados Unidos, ele historicamente se reconhece a partir de uma expressão que seria o excepcionalismo americano. Quem levanta essa expressão pela primeira vez foi o Tocqueville, o famoso estudo de Tocqueville sobre a sociedade americana, que era uma sociedade muito menos concentrada, muito mais porosa, muito mais permeável do que a Europa do século XIX. Aliás, a distribuição de renda dos Estados Unidos era, no século XIX, muito melhor que a europeia, que tinha uma péssima distribuição de renda.
essa ideia da excepcionalidade, do excepcionalismo americano, vai ser, inclusive, reforçada ao longo do século XX. O sociólogo Lipsey fala sobre a primeira nação, ou nova nação, the first new nation. E até o Obama não conseguiu escapar. Quando foi perguntado ao Obama sobre a posição americana, ele fala que ele entendia que os Estados Unidos eram uma nação, a excepcionalidade americana, como os gregos entendiam a Grécia como excepcional, os ingleses com a Inglaterra como excepcional. Ele, de alguma maneira, ele não renega isso, seria impossível dentro do contexto americano, mas isso refere, eu achei muito interessante o Baixa chamar essa atenção que o Lessa sempre falava no mito fundador. Então, as crianças americanas são sempre educadas para dizer que o sistema jurídico americano é o melhor do mundo, o sistema eleitoral americano é o melhor do mundo, tudo é o melhor do mundo, diferente do nosso caso, que há sempre uma certa dificuldade de nós nos identificarmos como tal, de tal maneira que os assim chamados nacionalistas conservadores no Brasil se apresentam com parte bandeira americana e parte bandeira brasileira, que é impensável no americano, né? Seria estranhíssimo. Prado, eu vou fazer um comentário aqui só a discussão da excepcionalidade, como você bem falou, que o Obama levantou, que é fundamental para entender a trajetória norte-americana, mas, ao mesmo tempo, como a parte afrodescendente ficou fora disso. Mas é isso que eu ia chamar a atenção. Isso que eu ia chamar a atenção. Jefferson, por exemplo, que foi muito importante na afirmação que todos os homens nascem iguais, ele tinha escravos. Parte dos pais fundadores tinham escravos. A maior tragédia americana, que foi a Guerra Civil, onde o número maior de mortos americanos, de soldados americanos em conflitos, o maior número de mortes foi na Guerra Civil Americana, 600 mil. Mais do que na Segunda Guerra Mundial, mais do que na Primeira Guerra Mundial, mais do que na Guerra do Vietnã. Todas as outras guerras americanas foi lá. Então é uma grande tragédia e a questão da escravidão é um dos elementos disso. Mas, apesar disso, apesar da vitória do Norte, o apartheid americano segue até a década de 60, no sul dos Estados Unidos. E mesmo no norte dos Estados Unidos, você manteve um tipo de racismo profundamente arraigado dentro da sociedade, que permanece em diversos formatos até hoje. Mas por que eu acho importante chamar a atenção como essa questão que se coloca nos dois lados? Porque, no caso brasileiro, você não termina a escravidão com nenhum tipo de discriminação formal, quer dizer, no texto da lei. Nada parecido com a expulsão da jovem que entra na Universidade do Alabama na década de 50, a primeira mulher ativista que é expulsa por ser negra. Mas, em contrapartida, você nunca deu oportunidade aos ex-escravos de ascender socialmente, nem como terras e nem nenhum tipo de instrumento para isso. Ao contrário, as primeiras medidas foram criar uma lei contra a vadiagem que criminalizava a ausência de emprego formal. Até não muito tempo atrás, se você não pudesse provar que estava trabalhando com a carteira de trabalho, podia ser preso por vadiagem. Isso foi uma demanda dos ex-escravistas para obrigar aquele que eles julgavam que não queriam trabalhar a que trabalhasse. Eu não quero me estender demais com referência a isso, mas eu quero chamar um pouco a atenção de que o sucesso americano em termos de crescimento foi sempre muito visto aqui pelo lado brasileiro, muitas vezes não levanta também a dimensão das limitações da sociedade americana, mesmo com essa coisa estranhíssima, né? Os Estados Unidos criam uma estranhíssima raça
latino-americana, aliás, até como sociólogo, uma civilização latino-americana, que seria uma coisa muito estranha, né? Certamente nós somos tão parte do Ocidente quanto os Estados Unidos, a Europa, nós somos uma parcela dessa coisa chamada Ocidente. Bem, tudo isso para puxar para a questão mais contemporânea, que a grande questão que se coloca agora nos Estados Unidos é que como é que eles vão lidar com a perda, ou se é que isso vai ocorrer ou não, mas da óbvia dissociação entre a terra de oportunidades, que está até no hino deles, a excepcionalidade, que eles já não são mais tão excepcional assim, com toda a situação contemporânea, com essa imensa crise econômica e agora com o impacto da Covid sobre a economia e sobre a sociedade americana. Então, a crise americana é também um espelho da nossa crise. Nós nunca nos julgamos excepcional, mas sempre olhávamos para os Estados Unidos, pelo menos as nossas elites, como exemplo daquilo que nós poderíamos ter sido. E agora esse nosso exemplo passa por uma crise profunda de identidade, de oportunidade, de hegemonia, e sobre esses aspectos que a crise atual americana não pode deixar de ser lida no contexto dessa imensa inveja que esses setores de ultradireita e da direita, e mesmo os setores conservadores do centro do Brasil, têm do ideal americano. Eu queria fazer um adendo ao que você falou, Luiz Carlos, que no meio desse caldo todo tem também um rival ascendente, né, do ponto de vista geopolítico, que é a China. Uma que não tem nada a ver com aquela sociedade americana, é outra coisa exatamente. É um outro animal. Claro, mas é no sentido que há um rival agora começando a aparecer, ameaçando a posição de hegemonia dos Estados Unidos. É discutível até que ponto, né, isso é um fato concreto hoje, né, no começo em 2020, mas há uma perspectiva de uma disputa crescente. Né? E no âmbito, nós discutimos isso em outros programas, no âmbito específico do combate à Covid, a despeito de ter sido o país onde surgiu a doença, os chineses saíram muito melhor do que os americanos. Bart, uma coisa interessante dos chineses, os chineses foram para os Estados Unidos no século XIX com uma espécie de trabalhadores servis para trabalhar nas ferrovias, em condições muito precárias. Os chineses, como os japoneses, eram vistos também como raças inferiores. Todo o movimento eugenista americano, que coloca os escandinavos, o que seria essa coisa estranha chamada arianos, e do qual os americanos, os alemães, os ingleses compartilhariam de uma origem comum, e o resto seria alguma coisa estranha. Não apenas os negros, mas os asiáticos eram vistos como, obviamente, inferiores nesse processo. Então, a China, ao mesmo tempo, assusta, mas a China também é vista como aquele pessoal que não é a terra das oportunidades, é a terra dos ditadores, é a terra do oposto à imagem que os Estados Unidos têm deles de uma sociedade aberta e pluralista e progressista e etc. Então, da mesma maneira como nós aqui, essa direita, nós cada vez mais dependemos dos chineses como compradores e investidores, e, ao mesmo tempo, há uma certa rejeição a isso. Esses caras são, obviamente, não podem ser o nosso ideal, o nosso espelho. O nosso espelho é os Estados Unidos, mas o nosso espelho está meio partido, meio quebrado. E agora? Como é que nós estamos? Vamos lá. Só desculpa, posso fazer só mais uma observação, Dudu? Tá, vai, fala. Mas há um elemento da autoestima norte-americana. Para dar um exemplo, quando eu cheguei em 2014 aos Estados Unidos para fazer pós-doutorado, chamou a minha atenção que, ao mesmo tempo, saíram 2 livros de prêmio Nobel, tá, discutindo o que os Estados Unidos precisam fazer para retomar a liderança na inovação. Me chamou a atenção porque eles falavam retomar. Então, retomar já tem ali
uma percepção de que estamos ficando para trás. Tá? Estamos perdendo essa liderança. Tá? Você escuta autoridades, eu vi John Kerry falando, visitou a China, muito impressionado com os investimentos em infraestrutura. E falando dos Estados Unidos, olha, você não encontra similar aqui. Tá? Então, há elementos, aí não sei se isso chega à população, tá? Mas em alguma medida há elementos de um orgulho ferido e de uma percepção de nós não somos mais aqueles. Né? Junta com nesse caldo do... O doutor quer falar aí, vamos passar a bola para ele. Vamos passar. Eu concordo com vocês, mas antes de pensar quais são as possíveis reações dos Estados Unidos, eles não conseguem fazer nenhum tipo de reação quando eles estão rachados, como eles estão rachados dentro agora. Acho que antes da gente pensar do que vai ser as reações norte-americanas, dado que é a estratégia chinesa do mundo, essa questão geopolítica, e aí volta para o ponto que a gente está discutindo. Você tem, nesse momento histórico, tá, uma profunda ruptura interna que é crivada por questões de classe, por questões raciais, por questões das mais diversas, que é o fim do sonho norte-americano, que isso perde legitimidade política interna para pensar qualquer tipo de reação. Acho que antes da gente pensar, acho que é evidente que a gente pode até daí deduzir ou derivar no futuro que isso pode gerar uma perda de posições relativas dado o efeito China. Mas antes de chegar nesse caminho à frente, acho que a gente tem que pensar o seguinte, dado que essa crise profunda, o que isso impacta na sociedade, que já era em certa medida rachada, mas ela vai se aglutinando a partir do crescimento econômico com um certo grau de ascensão social. E como nesse momento você tem uma completa ruptura, um racha total, em que um governo de extrema-direita reforça essa posição de racha e que, ao mesmo tempo, não é apoiado completamente pelo deep state norte-americano, nem mesmo pelos generais. Dá para ver o que foi feito pela fala do general recente, que diz que, pedindo desculpa à nação, que o exército não pode ser para combater lei e ordem internamente. Observe que, assim, claro que daí a gente pode até derivar essa questão da seção chinesa e dos efeitos disso da perda relativa. Mas acho que tem um momento anterior para entender esse movimento. Claro, Eduardo, a única coisa que eu queria, e aí era chamar a atenção de mais um elemento dentro dessa, digamos, dessa imagem rachada. Baixa, deixa eu retomar aqui, que eu queria chamar a atenção num ponto. Eu concordo integralmente com o Dudu desse ponto, e chamando a atenção, mais uma vez, isso é um espelho para nós aqui do Brasil. Eu tenho profunda admiração pela arte americana, pelo jazz americano, pelo teatro americano, pela literatura americana, pelo que tem de mais sofisticado na universidade e na sociedade americana. Mas é também nos Estados Unidos um imenso número de pessoas que acreditam que a Terra é plana, que são grupos religiosos extremamente conservadores, do chamado Bible Belt, da mesma maneira que eles estão partidos, nós estamos profundamente partidos. E, por acaso, pouco antes, ontem, eu estava vendo uma fantástica gravação de algumas músicas sobre o momento atual, do Moacir Luiz, e depois estava vendo outras músicas históricas, várias coisas que estão aparecendo no período de pandemias, que mostravam o que era o Brasil do período moderno e que coisa estranha desse país que nós estamos chegando agora, que a minha geração já não se reconhece. Que coisa terrível é um país tão distinto daquele que você conheceu. Essa partição da sociedade brasileira e da sociedade americana, isso são elementos muito fortes e até nos aproximam, de certa maneira, nessa contradição. Fala. Aí eu vou discordar de você nesse ponto. Eu acho que não era um ponto... Bom, você acabou trazendo a discussão do espelho, a gente ser o espelho dos Estados Unidos, ou também tentar ser o espelho da Europa em várias dimensões. Eu vou fazer a provocação, mas acho que não é esse o rumo do programa, mas assim, essa é uma nossa característica que tem a ver com a nossa posição colonial. Não tenha dúvida, eu concordo com você, Eduardo. Com essa ideia do espelho, a gente não cria autonomia. E eu acho que, na verdade, esse é um dos nossos problemas históricos. A gente sempre tentar se enxergar enquanto espelho. Eu entendo que isso, como o espelho lá quebrou, isso reflete na gente, mas esse poderia ser um momento histórico para a gente desconfigurar. Mas, você pode até responder, mas acho que o debate importante é entender o quanto essa fratura nos Estados Unidos
geram questões de mudança simbólica de representação, o que é que significa o modo de vida norte-americano, a ascensão do Ocidente, o que é que isso significa nas questões de possíveis saídas ou não, o que é que isso, no caso, reforça o que eu costumo, outros já disseram, assim, mas do efeito Coringa, ou seja, a questão das manifestações é tudo contra todos, contra o establishment, contra o regime atual, mas não tem, claro, saídas. Então, assim, o quanto isso implica em a Comuna de Seattle, olha que loucura, ele está falando da Comuna de Seattle, uma espécie de uma comuna nos Estados Unidos, mas aí, olha o gancho que eu vou fazer. O Trump fala que é problema de anarquista, e depois a prefeita, que é do partido contrário, diz que é para deixar os manifestantes. O quanto ela também não está fazendo um embate político, se aproveitando nesse momento contra o Trump. Então, assim, eu acho que essa manifestação mostra o quanto a sociedade norte-americana ela está fraturada, e sim, aí acho que a gente pode pensar as dificuldades nisso para recomposição, e quanto isso afeta a posição norte-americana. Acho que pensar nessa reconfiguração, rachada em termos de classe, porque mata o mito norte-americano, 1% mais rico e 50% mais pobre. O quanto a questão racial não foi resolvida, e você naturalizou. Um policial sendo filmado, fazer o que ele fez, você naturalizou a questão racial, você naturalizou de uma forma profunda. E, ao mesmo tempo, uma sociedade que perde seus mitos fundantes, como o Baixo já falou. Acho que esse é o ponto para a gente pensar, o quanto isso pode significar. E a questão militar, o quanto isso pode ficar tensões, sim, aí sim, e mudanças de posição relativa dos Estados Unidos geopolítico, que dificulta reações. Como é que você vai reagir se você tem uma sociedade partida? Deixa eu ir por isso daí, mais uma vez não discordando de você. Eu não fiz de maneira nenhuma elogio, nós temos o espelho de quem quer que seja. Nós, como qualquer outra nação, recebemos influência, mas é claro que um país como o nosso ele tem uma trajetória que lhe é própria, com todas as suas contradições que são inerentes à nossa formação social. O ponto não é esse. O que eu queria trazer é um outro elemento. Os Estados Unidos, que sempre se diferenciou do resto da América, que o próprio nome América Latina surgiu em oposição à América anglo-saxônica, dentro desse processo, começou a se parecer muito com a parte que ele rejeitava, que seria o outro. Por exemplo, o uso político dos militares para ações internas. Isso daí, se você pega a história americana, apesar da Guerra Civil, você nunca teve um golpe de Estado nos Estados Unidos, diferente da América Latina, onde a posição dos militares não era colocada como forma de expressão na defesa daquela sociedade contra ameaças externas, como no caso americano, mas muitas vezes era uma ameaça contra a sua própria população, como ocorreu na América Hispânica várias vezes e na própria história brasileira. Agora, no momento em que o Trump tenta usar um general para esse fim, o general Miller vai lá e pede desculpa. Diz: nós não somos latino-americanos, nós somos um exército que defendemos o povo americano, nós não defendemos uma facção da população americana. Isto não é para a nossa história, porque nós somos excepcionais. Não nos confunda. Não nos confunda. Qual a dificuldade? Não nos confunda. Outra coisa, no momento em que Biden vai, como fez há 2 dias depois, e diz assim: eu temo para que o Trump tente roubar, ele usa a expressão roubar a eleição, sem precedentes na história americana. Isso nunca houve. Porque o princípio da democracia é que o outro que concorre comigo é tão legítimo quanto eu. A ideia da não legitimidade, como ocorreu na outra disputa eleitoral, no caso, quando PSDB e PT no passado, no Brasil, que tem partidos que não têm legitimidade, isso era impensável na sociedade americana. E agora nós vemos tentativa, ou pelo menos preocupação, com referência a isso. Então, o que eu estou chamando a atenção é que os Estados Unidos está também lutando para se transformar numa imensa, rica e poderosa militarmente República Latino-Americana. Mas observa uma coisa, Luiz Carlos. Na verdade, não é de agora
tá? O Obama não conseguiu indicar nomes para o Supremo, tá? Por obstrução dos republicanos. Tá? Eu lhe falo até porque eu estava lá trabalhando num artigo na semana em que o Trump foi eleito. Eu estava lá na eleição do Trump e conversando com professores americanos, eles falavam o seguinte, exatamente dentro dessa linha que você está falando. Você já está começando a ver coisas nos Estados Unidos que você só via nos outros países da América, você só via nos países da América Latina. Já há elementos. E havia uma perspectiva de que se eventualmente a Hillary ganhasse, o Partido Republicano faria um tipo de oposição, de obstrução, similar, por exemplo, ao que foi feito a Dilma Rousseff no seu segundo mandato. Ô, Baixa, e fazendo complemento a isso, que eu acho que é importante, que é o seguinte, você vê claramente que as instituições não conseguem dar conta dessa dimensão que você e o Numa mostraram no início. Quando você vai piorando a questão distributiva, quando você vai piorando a pobreza, quando 1% mais rico fica rico, quando você mata o sonho da seção norte-americana, não tem instituição que segure, se não for, nesse caso, com muito controle empurrado e a democracia vai para o espaço. Isso. Acho que esse que é o ponto interessante. A crise não é o Trump, não, o Trump acelera a crise, a Covid aumenta a intensidade da crise, a crise de 2008, os efeitos ampliam o efeito. Mas exatamente, por isso que eu quis mostrar exatamente que havia um fenômeno que precedia. E na crise há também uma sensação, né, das pessoas que ficaram desamparadas que foram logradas. Olha só, o dado que é muito interessante. Até 1920, os Estados Unidos, se você pegar a comparação com a percentagem dos 10% mais ricos com o resto da população, até 1920, os Estados Unidos era o país mais igualitário em comparação com a Europa e com o Japão. Ele continua sendo assim até 1930. A partir da década de 30, a Europa ultrapassa, começa a ficar menos desigual que os Estados Unidos. O Japão é o mais desigual dos três. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa e o Japão, a desigualdade cai muito. Nos Estados Unidos, a desigualdade cai muito também, mas menos do que no caso da Europa e o Japão. Os Estados Unidos, então, fica um pouco mais desigual do que essas duas outras regiões, mas, mesmo assim, ele fica ainda um país razoavelmente igualitário. Mas, a partir da década de 70, a desigualdade nos Estados Unidos, como vocês mostraram, vai crescendo muito. Ou seja, reforçando o seu ponto, Dudu, no momento em que a desigualdade vai crescendo nos Estados Unidos, a terra de oportunidade que os Estados Unidos se via, que não era para os negros, não eram para as minorias étnicas, etc., mas era para os brancos, anglo-saxões, os waspos, mas mesmo para esses ele deixa de sê-lo. Isso começa a trazer problemas de toda a ordem, que começa a ameaçar mais uma vez a sociedade americana, da mesma maneira que a Guerra Civil foi a solução para superar a questão do sul da escravidão, que não permitiria criar uma sociedade capitalista com a pujança que foi criada no período que eles chamam pós-bellum. Eu queria ressaltar um ponto, que é o seguinte, porque você pode desigualdade estar crescendo, mas se a economia está crescendo em termos absolutos, essa contingente dos mais estão recebendo menos, recebe um volume maior em termos absolutos. Então, por isso que as crises desse tipo ganham um efeito maior, porque fica evidente e visível a concentração de renda. Porque, por exemplo, nos anos 2000, como o Baixa mostrou, a desigualdade cresce muito. Mas como a economia norte-americana está crescendo e as pessoas estão pelo consumo aumentando, pelo crédito... Endividamento, consumo e endividamento. Os materiais das pessoas melhoraram, mesmo ele ficando mais endividado e com distribuição de renda pior. E aí, por isso que eu estou ressaltando que o efeito de 2008 e depois do efeito do que é a própria crise da Covid agora. Então, fica visível o fenômeno da profunda desigualdade, fica mais visível ainda o fenômeno da profunda discriminação racial norte-americana. Acho que é por isso que esse movimento histórico dessas manifestações gera esse tipo de envolvimento tão gigantesco que as instituições não sabem como responder, que é o caso lá do alto oficial das Forças Armadas. Estava do lado do Trump, depois está do lado do Trump. E como se o Biden, se colocando nesse corte político, fosse resolver o problema. E o Biden... É uma coisa que eu queria falar. Queria puxar por aí, porque, quer dizer,
haverá eleições agora no segundo semestre. Tem o Trump, de um lado, e que, em boa medida, tensiona. Agora, o Biden é a solução? Quer dizer, o Biden traz uma agenda capaz de fazer frente a esses desafios, né, e essas ansiedades, né? Me parece que não. Eu queria de repente colocar o Numa que não está... Eu ouvi um pouquinho o Numa, ele está caladinho aí. Vamos embora. Não, algumas... Não, eu acho que a discussão é muito interessante. Haveria muitas coisas para falar, mas eu acho que uma questão que é fundamental, a gente está dando uma visão extremamente negativa da situação americana. Só que eu acho que ao mesmo tempo em que você de fato observa um aprofundamento dos problemas de distribuição de renda, a permanência dos problemas das tensões raciais que existem no país, eu acho que assim, tem também elementos interessantes que estão acontecendo. Por exemplo, se você for pensar na própria vitalidade que teve a candidatura do Sanders, tanto na última eleição quanto nas primárias do Partido Democrata, é interessante observar que um homem político, usando um termo de socialismo, se reclamando de uma forma de socialismo, aí não vamos discutir as categorias de socialismo, mas é um fato, personalidades como a deputada de Nova York, Alexandria Ocasio-Cortez, que representa justamente assim a força da renovação que está acontecendo, pelo menos na escala americana, a própria reação que você, através dos talvez protestos, a Kamala Harris também. Sim, não, vamos ser bem, infelizmente, a história, bom, eu não tenho os dados exatos, mas há centenas, milhares de casos de assassinato ou de comportamentos totalmente inadequados das forças de ordem americanas em relação às minorias, particularmente em relação aos afro-americanos. Tá? Isso, infelizmente, há muito tempo. Isso foi reforçado a partir de 94 com uma mudança na Lei de Segurança Interna. É interessante pensar que quem puxa essa mudança acontece durante a presidência de um presidente democrata. Quem puxa essa mudança vai ser o próprio Joe Biden, um dos redatores dessa nova lei de segurança interna. Tá? Ou seja, a gente estava conversando agora das esperanças que a gente pode ter em relação ao Joe Biden. Eu acho que assim são limitadas, né? Mesmo se, obviamente, dentro do partido, justamente essa força da esquerda do partido, mesmo com a necessidade de a retirada, né, da disputa do Sanders, acaba deslocando o programa. Vai puxar ele mais para muito mais para a esquerda, muito mais. Tipo, se houver a plataforma do Biden, da candidatura do Biden, comparar com o que foi a plataforma da Hillary Clinton quase 4 anos atrás. Então, eu acho que do ponto de vista, somos economistas, é interessante também observar que do ponto de vista teórico, uma teoria como a Modern Money Theory, a teoria moderna da moeda, que justamente mostra que não existem esses limites para o gasto do Estado, que não existe, que a noção de espaço fiscal, infelizmente, difundida, muito difundida até na esquerda ou centro-esquerda, no mundo inteiro, particularmente no Brasil, é uma noção que, teoricamente, não tem validade. Eu acho que tem elementos também de esperança e essa mobilização gigante que está acontecendo é algo sem precedente desde 68. Então,
de uma certa forma, uma parte da sociedade americana está acordando, está se afirmando, tem também esses movimentos telúricos positivos, que acabam puxando a agenda, de fato, puxa a agenda do Partido Democrata mais para a esquerda e puxa a agenda do Partido Republicano mais para a direita. Então, você pode dizer que tem uma polarização maior. Mas eu acho que não é, tem processos internos que também têm que ser avaliados positivamente, nesse caso. Não é só tem uma mobilização. Tá? Era só observação que eu queria... Também a questão econômica. Só fazer um adendozinho, Luiz Carlos, que dentro do que você falou, o trumpismo, então, vai continuar mesmo que o Trump perca. Também, dentro dessa questão das tensões. Sim, não. Isso é uma última coisa. Mesmo que o que é interessante com a teoria moderna da moeda é que ela foi endossada pelo Bernie Sanders. Ela foi algo que ganha. Não é minha. Stephanie Kelton era assessora dele. Exatamente, que juntou, assim, que trabalhou muito com Randall Wray. Então, ou seja, tipo, você ganha uma teoria que, dentro das teorias heterodoxas, uma das mais interessantes, mais promissoras e mais progressista mesmo, um falso progressismo, né? Como poderia ser o novo desenvolvimentismo, por exemplo, no Brasil, e algo que ganha audiência de uma das personalidades políticas mais importantes no cenário americano. Então, isso tem que ser valorizado. Quando a gente compara com outros países, infelizmente com o Brasil, não sei se tem tantas manifestações desse tipo. Né? Sobre esse ponto. Mas o que eu queria chamar a atenção também, quando você pega a situação econômica americana, ela parece ser mais segura, ou pelo menos menos complicada, de que outras regiões do mundo. Você pega as previsões sobre o desempenho do PIB americano, da OCDE, a mais recente, faz uma previsão de variação negativa de 7,3% comparada ao período anterior, enquanto, no caso da França, por exemplo, a previsão é muito pior, é superior a 11%, da Itália também, da média da área do euro, também a previsão da OCDE é de queda maior. Os únicos países que teriam um desempenho melhor entre os grandes países, segundo a projeção da OCDE, seriam Alemanha e Japão. Além disso, os Estados Unidos têm um mercado consumidor gigantesco doméstico. Então, no mundo em que há uma crise da globalização, etc., quando ele se fecha, ele sempre pode crescer para dentro, como já aconteceu várias vezes na economia americana, uma economia muito diversificada e com potencial sempre de absorção gigantesco, com o mercado doméstico muito forte. Então, se você junta uma política monetária mais ousada com o tamanho do mercado doméstico americano, a capacidade de reação é muito grande. Então, embora nós estamos vendo, e aí, Baixa, até para entrar no seu ponto, o crescimento inegável da China, que não é mesmo ameaça na Guerra Fria da União Soviética, mas eu me lembro quando, no final do século XX, se falava no Japão como uma ameaça econômica para os Estados Unidos, mostrou-se que isso não era tão verdadeiro, porque a capacidade, inclusive, de inovação, de reação dos Estados Unidos era muito grande. Então, não há dúvida que agora a natureza da dimensão da China é muito diferente dos outros desafios americanos, dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos está longe de ser uma carta fora do baralho. Ele certamente, durante décadas, vai continuar disputando aí com a China a posições em termos econômicos hegemônicas e as coisas dependerão muito das próximas inovações, do comportamento das empresas e da capacidade americana de se renovar ou não, que, como o Numa falou, que eu acho que isso também está aí na mesa. Né? Eu queria voltar só... Dudu, eu tinha até levantado... Não, por favor, o âncora sempre tem preferência. Senhores, olha só, já estouramos aqui o nosso tempo. Acho que a conversa foi boa, desenrolou de uma maneira tranquila.
que não foi necessária a participação do âncora, né? Quando o âncora não aparece é porque o papo foi bom. Quando o jogo o juiz não aparece é que o jogo foi bom, tá certo? Diferentemente da semana passada. Exato. Quando o âncora aparece muito é porque o negócio não está rolando, a bola não está... Bom, o tema, sem dúvida, é um tema, é óbvio, como a maioria esmagadora dos temas, né, que a gente conversa aqui, são temas, evidentemente, que não se esgotam, né? A gente só procura nessa conversa, que, na verdade, isso aqui, o Prado sempre lembra, né? Isso aqui não é um seminário, isso aqui não é uma aula, isso aqui é apenas uma conversa. Porque senão assim, ia se chamar Conversas Enfadonhas sobre o Mundo Contemporâneo. Sabe, né? Então, na verdade, apenas a gente conversa e tenta trazer um pouco de informação, né, para as pessoas que acompanham a gente, que se interessam por esse tema, né? Então, para terminar, então, uma rodada rápida, gostaria que vocês fossem rápidos e sintéticos, né? Qual é a visão de vocês? Qual é a perspectiva da evolução desse conflito, né? Do conflito interno americano, né? Um conflito bastante duro, bastante forte, né? Esses eventos desse último mês, na verdade, refletem um acirramento desse conflito, né? Onde a face eleitoral é apenas uma das faces desse conflito. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Quer dizer, como é que vocês esperam que vai evoluir isso? Quer dizer, as instituições vão conseguir controlar isso? Não vão? Você pode chegar a uma situação limite, uma fratura, enfim. As soluções americanas muitas vezes são muito violentas, né, Prado? Então, como é que vocês veem isso? O Baixa, eu vou pedir para você, né, já que você começou hoje a mesa redonda, eu vou pedir para você falar um pouco. Senhores, sejam breves e sucintos, como vocês sempre pedem aos seus alunos. Você mais ou menos, Picalho. Você mais ou menos breve. Só um complemento que tem a ver com a tua pergunta. Eu acho que o que o Numa e o Luiz Carlos falaram na rodada passada, eles giravam em torno do tema do vigor dos Estados Unidos, né? O Numa, do ponto de vista do vigor da sociedade, né, chamando a atenção exatamente para essas manifestações, como sendo uma reação da sociedade, né, um vigor da sociedade civil norte-americana, e você chamou a atenção para a questão do vigor econômico. E é verdade, né, a capacidade dos Estados Unidos de se renovarem, né, tem sido muito grande. Já tem um artigo famoso da professora Conceição Tavares, nos anos 80, né, a retomada da hegemonia norte-americana, quando todo mundo está apostando na decadência, eles, né, se reafirmaram. Né? É claro que, como você falou também, a China é um desafio muito maior do que o Japão, não é um protetorado militar dos Estados Unidos, né, o que coloca elementos diferentes nessa discussão. Agora, até eu trouxe a China antes, só para chamar a atenção de uma coisa. Essa fratura na imagem, né, da terra das oportunidades, o sonho americano, ela tem fraturas, ou pelo menos fissuras internas, dentro dessas questões que nós estamos discutindo no programa de hoje, e também por um desafiante, né, mais forte que está se apresentando. Não mais forte do que eles, mas mais forte do que desafios anteriores, né, desafiantes anteriores. É claro que eles ainda estão numa posição muito privilegiada, há uma série de elementos, de questões, de aspectos notáveis dos Estados Unidos, na sua capacidade de inovação, de pesquisa, capacidade militar, a pujança da economia norte-americana, mas há um desafiante que está se apresentando e ascendendo. Agora, o que a gente espera por vir, né? Agora a questão mais precisamente respondendo, mais objetivamente respondendo o que o Bicalho perguntou, bom, exatamente o que vai acontecer, obviamente, é impossível apontar, mas eu acho que é uma tendência de uma maior tensão interna, porque qualquer que seja o resultado eleitoral, esse, digamos, trumpismo vai continuar, com ou sem Trump. Né? E essas forças também progressistas que estão se levantando agora, também serão mais atuantes, mesmo em caso de uma derrota do Partido Democrata. Tá? Então, me parece que esse acirramento
de posições, né, ele tende a ser uma tendência. Agora, como é que vai se dar o balanço entre essas forças? Isso não está tão claro. Agora, a gente está falando de um país, a despeito das resoluções muitas vezes violentas, como você chama a atenção, que tem uma solidez institucional, por exemplo, muito maior do que do Brasil ou de outras repúblicas latino-americanas. Então, a despeito de fissuras e fraturas institucionais e na imagem dos Estados Unidos, eles têm uma capacidade, uma resiliência, existe uma resiliência institucional superior a outros países da América. Dudu, como vão evoluir os conflitos? Esse conflito, né? Eu acho que foi bom, Numa chamou muita atenção. Acho que esse conflito especificamente, ele tem duas dimensões, tá? Primeiro, explicita as tensões de classe e de raça numa sociedade desigual e que tem crescido fortemente. Então tem uma dimensão que ele explicita a ruptura hoje da sociedade norte-americana, o racha que tem. Ele também deixa claro tensões institucionais. Eu sei que, como Baixa alertou, é diferente do que é institucional norte-americana, comparando vis-a-vis o que é latino-americana, mas a gente tem que comparar o que é institucional norte-americana hoje do que era há 20 anos atrás. Claramente, a extrema-direita significa possíveis fissuras ou problemas, inclusive. Não por acaso, o cientista político norte-americano tem escrito livros sobre o problema da democracia norte-americana sendo carcomida por dentro. E a extrema-direita poderia ter esse potencial. Isso expressa essa ruptura e acho que as manifestações expressam o que é essa tensão norte-americana nesse momento, que tem sua origem na dimensão, é fruto da profunda problema de concentração de renda, de problema da concentração racial e do fim do sonho norte-americano. Só que, por outro lado, aí acho que, ressaltando a fala do Numa, que é muito importante, essas manifestações também demonstram o quê? Uma inquietação, demonstram o quê? Um sentimento de mudança da ordem. O quanto isso pode significar apoios para segmentos da esquerda, e eu acho que o Numa ressaltou muito bem. O Sanders se chamar de um socialista na sociedade norte-americana é um negócio completamente novo em termos históricos na sociedade norte-americana, mesmo que ele não tenha sido candidato, mas é uma grande novidade. E como o Numa falou, acho que nesse momento são muitas lutas ao mesmo tempo. É a luta da questão da extrema-direita, da questão da igualdade social. São lutas no campo da teoria econômica, né? E qual saída possível. Agora, nesse momento, não dá para ter muito claro quais são os caminhos, não. Eu acho que nenhum analista ou qualquer pensador, até nos Estados Unidos, tem muito claro as saídas. Mas eu acho que, para não fugir da resposta, Ricardo, a tendência é continuar essa polarização até que alguém assuma o poder e reconfigure as relações sociais aí de produção associada à questão distributiva e à questão racial. Das frações de classe. Não, aí é do andar de baixo mesmo. Reconfigure a relação entre o andar de cima e o andar de baixo. A fração não entra agora, não. É reduzir o poder das frações e aumentar o poder do andar de baixo. Enquanto você não reconfigurar o que é essa forma de sociabilidade nos Estados Unidos, e é por isso que um socialista aparece nesse campo, e aí acho que reforçando a fala do Numa, isso é uma grande novidade. As manifestações podem criar elementos de força para reforçar essas posições, que não é de imediato, não é agora, não é nessa eleição. A minha inquietação toda é o seguinte: se a gente achar que a questão eleitoral por si só resolve os problemas, a gente não entendeu o tamanho da encrenca que a gente vive nesse mundo e nesse momento histórico, que é uma profunda transição para a gente ter a mínima ideia para onde vai, né? Ou seja, nesse momento a história está nos levando e não estamos, na verdade, direcionando nossos processos históricos. Isso vale para o Brasil, mas isso vale também para os Estados Unidos. Numa. Vou ser breve, acho que a gente teve um debate muito denso. Eu vou compartilhar com vocês uma imagem que, como aponta nosso colega Franklin Serrano, professor do Instituto de Economia, e muito simbólica da realidade americana. É uma foto de 2005, na época do Katrina, e que mostra a coexistência nos Estados Unidos de entre aspas, keynesianismo militar inaugurado nos anos 80, que garante ao país
armas de altíssima assim, muito mais avançado que do que quase qualquer país, talvez deixando Rússia, alguns outros possam competir com esse helicóptero absolutamente impressionante, assim, e ao mesmo tempo vindo resgatar populações afro-americanas, no caso de New Orleans, da Nova Orleans, completamente abandonadas, nitidamente morando em bairros onde as condições de moradias eram dramáticas. E nessa foto, acho que, como coloca o Franklin Serrano, bom, eu concordo com esse ponto de vista, a gente tem, ao mesmo tempo, resumido os Estados Unidos como líder tecnológico a nível internacional, com armas, capacidade de projeção geopolítica e, portanto, o lado de um avanço tecnológico, e do outro, um retrocesso em termos social que faz com que essas populações da Nova Orleans foram literalmente abandonadas por décadas e décadas, cada vez mais, e dando esse resultado com milhares de mortos e, obviamente, as vítimas, a quase totalidade das vítimas, sendo pessoas afro-americanas. Tá? Então, eu queria encerrar a minha fala com essa imagem. Está sem a sua voz, Ricardo. Prado, por favor. Bem, eu vou sair um pouco, como isso é uma conversa, como várias vezes nós colocamos, da posição de fazer a análise, e vou dizer um pouco o que eu espero, não o que eu concluo. Vamos fazer um pouco de falar um pouco de desejo de wishful thinking. Eu acho que... Uma palavra ótima que não tem tradução. Eu acho que o momento atual, os Estados Unidos, é uma parte de quase que uma luta civilizatória. Muitas vezes o Dudu diz que eu sou muito racionalista. É uma parte que está acontecendo aqui no Brasil, que está acontecendo na Europa, que está acontecendo em vários lugares, onde você tem um avanço muito grande do irracionalismo. Tem um livro dos anos 20 que chama-se sobre o ataque à razão. Você tem hoje um momento de crescimento das coisas mais esdrúxulas, que é o ataque à ciência, aos avanços da civilização, aos avanços ao crescimento da xenofobia, ao crescimento do racismo, das posições mais radicais contra vários setores, e a resistência a isso, que tem uma longa história que remonta muito tempo, com momentos de ascensão e momentos de retração. Então, o que eu espero é que figuras que são profundamente nocivas a esse processo de mudança, como Trump e como outros dirigentes com esse desenho, venham, ao final, serem afastados do jogo. Embora eu tendo a achar, concordar com Baixa e com Numa, que o trumpismo sobreviverá. Mas cada vitória que se tiver sobre esses movimentos irracionalistas é um ganho real, é um ganho dessa coisa tão abstrata e mais presente, chamada civilização. É um ganho em cima de valores que foram muito difíceis de serem conquistados um pouquinho mais. E se nós pudermos avançar com isso, será muito desejável. Isso também terá efeitos positivos para o Brasil. Se a vitória de segmentos mais progressistas, menos racistas, se sobrepor, vai ficar mais difícil para os setores mais obscuros da sociedade brasileira de prevalecerem num momento histórico tão difícil que nós estamos vivendo. Estou me afastando um pouco da posição do professor, dizendo muito mais o que eu desejo, mas eu acho que o fato de isso ser uma conversa abre espaço para a gente caminhar por essa linha um pouco tênue. É isso aí. Obrigado. Bom, obrigado, Prado. Obrigado ao Eduardo Costa Pinto, ao Dudu, né? Ao Numa. Obrigado ao Baixa.
Obrigado aos nossos amigos e às nossas amigas, né, que nos acompanham nesse programa. E queria convidar vocês para a próxima semana, né, para mais um programa, né, do Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Esse foi o nosso 10º programa, né? Conseguimos chegar até aqui, 10 programas. Então, na semana que vem, mais um novo programa, Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, com essa mesa redonda que vocês já conhecem. Então, meus amigos, nos vemos na próxima semana. Obrigado a todos, se cuidem e vida que segue, vamos em frente.